Olá, eu sou Conrado Santos e esse é o Pílulas do Caminho, Verdade e Vida, da Associação Médico Espírita de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E antes de iniciarmos a leitura do nosso texto de hoje, convido a todos para entrarmos em sintonia numa breve prece. Pai amado, Mestre Jesus, que possamos recolher na leitura de hoje os ensinamentos, fortalecendo a nossa esperança, a nossa fé e a nossa certeza de que, seguindo os teus passos, encontraremos o progresso, a paz necessária, as conquistas essenciais para o nosso espírito. Obrigado, Senhor, por uma vez mais aqui estarmos e que possamos lembrar, vibrarmos por tantos quantos sofrem nesses instantes tão difíceis que vivemos. Que estas palavras possam ecoar, juntando os pensamentos e os corações, socorrendo, amparando, através da espiritualidade maior, a quem muito agradecemos por todo o amparo, por toda a proteção, pois sem ti, Senhor, nada somos e nada temos. Muito bem, e dando continuidade às nossas leituras, hoje nós temos o tema de número 72, que tem como título Transitoriedade. Vamos ver então o que nos ensina o benfeitor Emmanuel. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Que palavras essenciais para a nossa reflexão. Porque nos convidam a realmente compreendermos aquilo que devemos dar valor em nossas vidas. Quando Emmanuel nos coloca que a escassez é valiosa e a abundância é preciosa por poder multiplicar o bem, está nos dizendo exatamente que não importa a situação
pela qual a presente existência nos apresenta as oportunidades existenciais, as oportunidades de aprendizado, porque tudo é temporário, tudo é transitório. Se hoje estamos em uma situação de abundância, não permaneceremos assim por toda a eternidade, porque isto diz respeito às questões materiais, às questões terrenas, às questões que perecem. E o que vemos é que damos muita importância para as coisas terrenas e nos dedicamos muito pouco para as conquistas eternas. Este texto de Emmanuel nos convida a analisarmos ao longo da história da humanidade quanto tempo, quanta energia foi colocada a serviço das coisas transitórias. Foi colocada em disputas que de nada puderam ser aproveitadas, a não ser para agravar ainda mais a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso apego, a nossa incompreensão para com as realidades do espírito. Por isso, fica para todos nós um convite: o quanto estamos entendendo a transitoriedade da existência, a transitoriedade desta passagem terrena que se finda. Em algum momento retornaremos, todos nós, à pátria do Espírito, à nossa verdadeira vida eterna. E aí, o que levaremos conosco? As fortunas que podemos amontoar não seguem conosco. As roupas que nos envaidecem, que nos enaltecem perante o círculo social, são comidas pelas traças. As glórias terrenas não podem ser credenciais para adentrarmos aos círculos da espiritualidade maior. Por isso, o nosso pensamento deve ser de respeitarmos, utilizarmos da melhor maneira possível todos os ensinamentos que a vida nos traz, compreendendo a sua transitoriedade e entendendo que somos usufrutuários de tudo aquilo que o Criador nos coloca à disposição. E devemos sim fazer jus, com amor, com bondade, com fraternidade destes recursos, cooperando pelo bem comum e pelo nosso crescimento espiritual. Para terminar, eu lembro de um texto de Emmanuel num livro magnífico que adoro muito ler todos os dias, que se chama Fonte Viva. E ele tem um texto que se chama Autolibertação. Um texto que nos convida a entendermos como viemos a esse mundo e como retornaremos à pátria espiritual. E eu vou deixar apenas uma frase para que a gente possa refletir sobre o que Emmanuel nos diz. Ele nos diz assim: quando nos diz Paulo, com alusão, que quaisquer patrimônios materiais não devem tomar a nossa atenção. E ele assim nos diz: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Pensemos, chegamos aqui sem nada e retornaremos sem nada de ordem material. Por isso que cada um de nós possa se dedicar a construir a sua bagagem espiritual, aquela que realmente seguirá conosco, das nossas realizações morais, do nosso aprendizado, das nossas ações na direção do bem,
na direção dos nossos semelhantes. Estas, sim, são conquistas que valem a pena os nossos esforços, a nossa luta, a nossa perseverança diária, todos os momentos de nossa vida. Diferente da transitoriedade que toma tanto tempo e ficará na matéria e nada nos acompanhará para a vida espiritual. Vamos refletir. Desejo a todos muita paz, que todos estejam bem e que possamos seguir sempre o caminho, a verdade e a vida ensinados pelo nosso Mestre Jesus. Muita paz.